de número 16. Ó, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso de número 4. Mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu tenha dito isto para vocês. Eu não lhe falei isso desde os princípios, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E um de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza lhe encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, enviarei a vocês. Eu estou estarrecido com essa palavra, porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. O espírito da orfandade, ele está sobre muitas pessoas. Muitas. Mas para aquele que crê em Jesus, Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, porque eu vos envio para o meio dos lobos. Mas fique tranquilo, porque o Consolador que eu vou enviar vos livrará, vos guardará, vos ensinará o caminho da retidão. E tem mais: a hora da minha partida chegou. Jesus não foi morto porque só Judas o entregou. Jesus não foi só morto porque o Sinédrio queria a cabeça dele. Jesus não foi só morto porque o Império Romano deu o aval. Jesus foi morto porque ele disse: a minha hora chegou. Ele sabia qual era essa hora. A hora da morte chegaria. Mas, como ele havia predito, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Existem muitas informações que compõem esse pensamento. Primeiro que há uns que creem que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. Há outros que creem que Jesus de fato ressuscitou. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, quando ele vai elaborar sobre o cristianismo puro e simples, ele vai dizer uma coisa: se Jesus não ressuscitou, Jesus é um embusteiro, é um mentiroso, é um pervertido, não Jesus, não o Filho de Deus. Porém, Jesus ressuscitou. Dito isto, quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, o capítulo 15 inteiro, Jesus vai falar do capítulo da ressurreição. A ressurreição é um fato consumado na história e na eternidade. Desculpe, se você não sabe, desejo lhe informar: a nossa vida só tem sentido porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui que nós estamos fazendo é em vão. Tudo isso que você faz pelos seus filhos não presta. Se Jesus não ressuscitou, a vida humana não tem sentido. Mas como eu creio que Jesus ressuscitou, porque a ressurreição ela não precisa de um fato para ser explicado. Ainda que tivesse um filme gravado no tempo de Jesus, não dava ênfase base, verdade autêntica de que Jesus tinha ressuscitado. Porque a ressurreição não precisa de arposto ou no sentido de um arcabouço de detalhes científicos para explicar que Jesus ressuscitou. A ressurreição você só entende pela fé e crê nela pela fé. Eu, na minha simples forma de ver o mundo, decidi crer que o universo, o multiversos,
qualquer outra teoria, para além da nossa lógica, foi criado porque Jesus ressuscitou. É tanto verdade que se o Pentágono, se o Vale do Silício, se a NASA vier com essas teorias que existem OVNIs por aí, eu vou dizer que nada disso se compara ao milagre da ressurreição. Jesus ressuscitou. E diz em diversas explicações bíblicas que Jesus ressuscitou, como diz as Escrituras, foi morto ao terceiro dia, ou seja, foi morto na sexta, no sábado, no domingo da ressurreição, ele vem, ele ressuscita, e traz para nós um amparato de explicação muito forte, porque ele diz, Jesus é a primícia do que dorme. A palavra primícia é o checkmate da coisa, é a primeiro, é o protótipo, é o original de tudo que está sendo formado. O mundo existe, mas antes de o mundo existir, Deus fez nascer daquilo que não é palpável, explicável. Agora lá vai a palavra. O nosso milagre, ele depende especificamente do não explicável, do não visível, do não estudável. Só se crê nele pela fé. Nós só falamos mal do milagre enquanto nós não sentimos necessidade de ter um milagre. Porque nas horas do apuro que o ser humano procura tatear, ou seja, tutubiar diante de muitas informações que vêm na sua mente, mas ele sabe que tem alguém, um invisível, que pode o socorrer, porque é na hora da dor que nada desse mundo resolve, que a gente clama pelo eterno, Senhor, nos socorre. Quem nunca sentiu os apuros da vida e disse, meu Deus, me socorre. E Deus, com seu amor eterno, foi lá, te arrancou da garra da morte, te arrancou da garra da enfermidade e te autenticou como alguém que vive o milagre. Oh, aleluia! Eu fico maravilhado por isso, porque Jesus disse, é chegada a minha hora, eu vou para o meu Pai. Depois que ele diz isso, ele está afirmando, não fique muito triste com o que eu vou dizer a vocês. Vocês agora vão me ver, mas não dessa forma que eu estou. Vocês vão me ver na forma do Espírito Santo. Eu enviarei outro Consolador. A palavra outro Consolador, a ideia do grego é Paracletos. Paracletos traz a ideia de um advogado de defesa e não de acusação. Aleluia! Lembra de João, a primeira epístola de João? O João está escrevendo aos irmãos da dispersão, da diáspora, aqueles que foram dispersos ao mundo por causa das perseguições. João está dizendo assim, filhinhos. Eu acho lindo esse carisma, esse amor, esse tratado de Deus conosco. Filhinhos, não pequeis. O próprio Deus está dizendo, não peques. Mas aí entra a vírgula, porque Deus sabe que vamos pecar. Aí ele diz, mas se pecardes, oh glória a Deus. Ele está dizendo assim, filhinho, não peque, vírgula, mas se pecardes, sabeis que tem um advogado nos céus. Aleluia, é Jesus Cristo, nele é justo. No banco do réu, nós se encontrava outrora, em outro tempo. O mal queria nos comer vivo, mas louvado seja o Senhor, porque nós fomos absolvidos do banco do réu. A cédula que era contra nós, a acusação que era contra nós, agora foi amassada, jogada no lixo, e Jesus disse, está pago, eu paguei o pecado deles, a dívida deles, e eu dou para ele direito de salvação e vida eterna. Eu sei que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
Eu sei que para o homem ser salvo, ele só precisa crer no seu foro íntimo, confessar com a sua boca e entender que quem salva o homem é Deus, não a religião, não a tradição, não o jugo. Então eu já lhe der uma palavra: a tua casa vai ser salva para a glória de Deus. Aleluia! Oh, glória! E Jesus está dizendo: o Paracleto, aquele que faz a mesma coisa que eu, vai vir aí. Mas para ele vir, eu tenho que ir. Olha, primeiro começa a ideia como pai, depois a ideia surge como filho, e por último agora o Espírito Santo. Você já entendeu? Você já entendeu o propósito? Ó, primeiro somos barro, depois somos espírito, e logo somos alma. Tricotômico, corpo, alma e espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Quem está entendendo? O propósito maior de Deus conosco, sabe qual é? Que nós sejamos realizados naquilo para qual Ele nos chamou. E o que Deus nos chamou? Para sermos luz. A luz em momento nenhum grita o nome que ela é luz. A luz, em momento algum, ela chama a atenção dos outros, dizendo que ela é luz. A luz, por si só, ela já traz uma mensagem. Ela mostra o que está escondido. Sabe o que Deus quer que nós façamos? Sejamos o mais puro e simples neste universo de passagem que estamos aqui. A vida é tão de passagem que nascemos ontem, estamos vivendo hoje e amanhã Deus pertence. A vida é tão passageira que ontem foi passado, hoje é dádiva, amanhã é mistério. A vida é tão passageira que hoje é uma dádiva tão preciosa que Jesus olhou para nós e disse assim: quem crê em mim, oh aleluia, já tem a vida eterna. A vida eterna já começou em Cristo Jesus. Eu preciso crer nisso, eu preciso confiar nisso. Mas pastor, se no final da vida a gente chegar lá, não existe nada disso que você está falando. Eu digo, mas pelo menos eu vivi uma vida boa. Oh, glória! Aleluia! Porque eu, de fato, sou uma pessoa feliz. Graças a Deus. Problema? Todo mundo tem. Mas eu sou feliz em meio aos problemas. Felicidade não é ausência de problema, de desafio, de circunstância. Felicidade é em meio aos problemas, em meio às circunstâncias. Sabe o que Deus está liberando sobre nós hoje, irmão Clóvis? É que Ele nos chamou para sermos vitoriosos, independente da crise, independente das circunstâncias. Pastor, eu não tenho força. Tem. Sabe qual é? O último lugar que você está é o fundo do poço. E no fundo do poço não tem mais como afundar. É daí para cima, entendeu? Se for para baixo, pastor, eu estou no fundo do poço, então tu está bem, porque tu não pode afundar mais, já chegou no teu último estado, tu pode se levantar de onde que tu está, se escala dentro desse poço, sobe, pastor, escalei, caí de novo para o fundo do poço, ainda melhor que tu tomou a força e subiu de novo, porque na vida é assim, campeão, acertando, errando, melhorando nos meus erros, melhorando nos meus acertos, e lá vai a palavra para você. Sabe o que nos comove e na viver com essa intensidade? Não é emoção, não é religião, é Deus chamado Espírito Santo que nos habita. O Espírito Santo que nos habita é o Deus que vive em nós. Jesus disse, Ele está com vocês. Jesus disse, Ele está com vocês. Aleluia! Jesus disse, é necessário Ele vir. Porque senão vocês não vão suportar. A tristeza encheu o coração de vocês. A tristeza, ela é medonha. Eu não é? Você já acordou naquele dia triste? Revoltados? O hormônio da alegria sumiu. E você diz, rapaz, esse dia está muito chato. É um vazio, parece que está tudo negativo. É por um instante, Jesus está dizendo,
A tristeza vos encheu por um instante, mas virá aquele que preencherá esse vazio. Este vazio não será mais da tristeza, este vazio será preenchido pelo Espírito Santo, pelo o Paracleto de Deus presente, o Deus que vive em nós. Aí, ó. Ele enviará outro Consolador. Quem que é o Consolador? A expressão de Paulo. Irmandina, é assim. Ele tem ciúme de vós. Paulo escrevendo aos irmãos em Roma diz assim, ó. O Espírito do Senhor nos assiste diante de Deus no dia das nossas fraquezas, em nossas fraquezas. Oh, glória. Aí ele diz assim, vocês não sabem como orar, como convém orar. Mas o Espírito que nos assiste, aleluia, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ele exprime uma linguagem que não existe em nosso dicionário terráqueo. É a linguagem de Deus para Deus, é a linguagem do Espírito de Deus para Deus, é a linguagem do advogado para Deus. Eu tenho algo para te dizer, como já disse, eu não resolvo mais os meus problemas, agora eu dou a minha causa diante de Deus, sobre Deus. Vocês resolvem aí, o meu julgador, o meu justo juiz resolve aí de Deus para Deus. Já está dizendo, eu não consegui resolver mais nada, está na tua mão. E Jó compreendeu que nós temos sim um advogado que guerreia, que pleiteia, que faz as nossas causas impossíveis se tornarem possíveis quando nós cremos que o Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Quando esse Espírito vier, ele vos ensinará o caminho da verdade. Verdade não é um dogma. Verdade não é uma tradição. Ei, o dicionário não define verdade. Vai trazer suposições. Pergunta de qualquer perito em línguas etimológicas, no sentido do original da palavra. Pergunta deles o que é a definição de verdade. Eles vão trazer um monte de conjunto de verdade, mas não define. Eu creio. E disse-lhe Tomé, mostra-nos o caminho. E disse-lhe Jesus, eu sou. Aleluia. Algo eterno. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. É impossível não entender isso. Jesus está dizendo, eu sou. Eu sou não está transitório, não está transitando. Eu sou, é algo permanente. Eu sou. Eu sou antes do espaço, antes do tempo. É por isso que Jesus disse, passarão os céus e terra, passarão o tempo e o espaço, mas as minhas palavras não há de passar. Deixa eu lhe falar, está de pé o que Deus prometeu para nós. Está de pé o que Deus prometeu para a tua família. Ei, tem dia que a gente acha, Mansamira, que nós perdemos o controle. E aí a gente corre de um canto para o outro, a preocupação bate, o vazio é tomado pela tristeza. A gente diz, Senhor, eu perdi o controle. Aí vem o Senhor e diz, a rédea da tua vida está na palma das minhas mãos. Aquilo que parece que era errado, eu faço dar certo. Quando olhamos para a vida de Jó, pareceu que tudo deu errado. Mas no final o checkmate deu tudo certo. O Senhor abençoou Jó quando este orou pelos seus amigos. Oh, glória! Olha a dimensão do que é uma amizade. Os amigos de Jó encheram a paciência dele, mas Jó tinha ele como os amigos. E Deus disse assim, Jó, ore pelos teus amigos. E quando ele orou, diz a Bíblia, e Deus mudou a sorte de Jó e devolveu em dobro a ele
tudo que ele havia perdido. Oh, glória! Ele devolve tudo em dobro para Jó. Só tem uma coisa que ele não devolve: é os seus mais 10 filhos. Ele só dá 10 filhos, os outros 10 estão mortos. Era para ser 20. Ovelha ele dá o dobro, boi ele dá dobro, camelo ele dá dobro, riqueza ele dá dobro, mas filho ele não dá. Lê a Bíblia. Diz que ele deu 3 filhas. E diz que eram as mulheres mais belas do seu tempo. Graças a Deus. E essas 3 filhas significam os 3 estágios da vida de Jó. Glória. Deus só nos dá herança que vai nos acrescentar honra sobre nós. E sabe o que é filho? Herança do Senhor. Sua vida mudou ou não mudou quando você se tornou mãe, quando você se tornou pai? Seu filho é tudo para você. É um estágio que Deus deu sobre a sua vida. O filho é tão precioso que não tem preço por ele. Aleluia. É ou não é? Só que lá vai a palavra profética para nós concluirmos. Deus disse uma coisa para Jó: Jó, eu te dou 7 homens e mais 3 mulheres, os 10. Eu te dou mais 10. Os outros 10 fica comigo aqui. Porque Deus sempre vai nos dar o dobro. Na leitura você compreende que não foi mais 10 filhos. Por quê? Os outros 10 já tinham morrido. Porque filho, para o verdadeiro pai, nunca morre. Aleluia. 10 com vida fica aí contigo. Outros 10 estão no outro plano. Porque eu, quando digo que é o dobro em tudo. Aleluia. Quem quer? Lá vai. Deixa eu liberar essa palavra profética. O Senhor fará você prosperar em tudo. Não. O dinheiro vai ser segundo plano. Você vai olhar e vai dizer: rapaz, eu tenho dinheiro e sou feliz. Não é o inverso, está entendendo? Quem quer isso para a sua vida? O sentido estrutural da vida não é as coisas, é Deus em nós, porque o Senhor é o único que preenche a lacuna, o vazio. E a palavra de Deus para o nosso coração hoje é: eu vou te dar em dobro a bênção que tu necessita. Eu necessito das bênçãos para me vencer o universo que está aqui ao meu redor. Quem necessita, pega pela fé, segura, porque Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura prometeria tudo e não cumpriria. Ele já declarou: bendito és tu na cidade, bendito és tu no campo, quando tu ouvir e credes a minha palavra. Só quem acredita, glorifica e aplauda o Senhor bem forte. A minha conclusão aqui, pastor Kemuel, é que Jesus disse: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. O pecado é um fato. O juízo do mesmo jeito. Isso aqui é poderoso demais. E a justiça? Vem dizer que não existe. Lógico que existe. A justiça existe. O juízo existe. O pecado existe. Sim ou não? Nós pecamos. É ou não é? Existe o juízo, sim ou não? Mas existe a justiça. Sabe qual é a nossa justiça, Cláudio? Jesus Cristo. Onde você vê essa palavra? Justiça. Jesus é o nosso justificador. É o nosso justo juiz. Isso que é maravilhoso, é ou não é? Por quê? Porque Jesus, ele convencerá por meio do Espírito Santo o mundo. Por que ele não disse que ele convencerá a terra? Vou deixar esse barulho na tua mente. Porque quando você lê a Bíblia,
Você tem que entender quando a Bíblia está dizendo o que é mundo, no sentido do cósmicozão grande, estrelas, galáxias, e o que é a Terra. E o que é o meu mundo, o mundo do pastor Kemuel, o mundo do Jais, o mundo da Débora, do Lu, o meu mundo, ó, o mundo do Cleus. Todos nós temos um mundo. Por isso que diz, pelo poder da palavra, os mundos foram criados. Outras traduções dizem que o universo foi criado. Veio existir daquilo que não existia. Aí, eu oro por todos vocês. Nós não estamos órfãos. A orfandade não está em nós. Graças a Deus por isso. Aleluia. Amém? Por mais que alguém perca seus pais, a quem o ama, mas Jesus disse que nós não estamos órfãos. Jesus disse que o Espírito Santo, ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo, eu não preciso ir para um templo para me ter ele. Ele mora dentro de mim. Né? As pessoas querem a Arca da Aliança hoje. Não, irmão, a Arca da Aliança não existe mais. O que existe é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele é o próprio Deus, com a presença dele nos habita. 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, no capítulo 3, no capítulo 6, Paulo vai dizer a seguinte frase: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? E vocês são santos? Porque ele habita em lugar santo? Não é no ritual, não é na mandinga, né? É no pensamento equilibrado. Ah, pastor, então não tem muitos crentes que tem, não. É isso mesmo, tem muito crente que não tem ele mesmo, não. Desequilibradíssimo. Não, o Espírito Santo é domínio próprio. Ele não tem o fruto dele, domínio próprio. A centelha está o amor. Do amor vem os 8, né? O amor é o 9, mas é o primeiro pilar. Aí são 9 pilares, lá de Gálatas. Ele diz assim que o Espírito Santo não tem frutos. O Espírito Santo tem o fruto. A carne, o pecado, a lambuzeira, e nós seres humanos gostamos, sabe qual é? Ele tem frutos, no plural. Os frutos da carne. E todo tipo de devaneio, discórdia, contenda, maledicência, glutonaria. Ei, todo tipo de pecado é frutos da carne. Agora, quando se trata do Espírito Santo, é singular. O fruto do Espírito. E dele advém o amor, a fé, a esperança, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, o equilíbrio, ó. É difícil a gente encontrar pessoas equilibradas, é ou não é? É difícil. Então, assim, pode ser dificílimo, mas quando nós temos o Espírito Santo, é ele que faz a obra da regeneração em nós. Somos regenerados. Porque tem hora que a gente não quer fazer nada de bom, só o mal. Aí nessa hora que a gente diz assim, mal, fica de canto que eu quero fazer o bem. Estou te falando. Isso melhora o nosso mundo. E aí, eu encerro essa palavra com todos vocês dizendo assim, ó. Deus, ele já garantiu que nós venceremos. Amém? Eu vou repetir. Deus já garantiu que nós venceremos tudo. Porque sobre nós está o Espírito Santo. A palavra templo, na Oz, é a ideia de um lugar santo do santo. Lá, o Espírito Santo não vinha e descia no templo e tinha o lugar santo e o lugar santo do santo, que havia um véu que separava, uma cortina. Aí tinha nos pés do sacerdote um sino, uma corda. O sacerdote entrava. Se o sacerdote tivesse cometido um engano, mentira, todo tipo de pecado,
quando ele chegasse dentro do santo, o sino fazia assim, ó. Plém, 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 já entendia. Caiu morto lá no santuário. Vamos puxar ele. Lá vem o sacerdote morto. Porque ninguém, pastor Kimuel, conseguia ver a santidade de Deus em pecado. Aí, quando ele via, ele entrava lá dentro do sino, não batia, sabe o que ele fazia? Ele saía de costa, a presença está aqui, a arca contendo o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. Ele não virava as costas e ia. A tradição diz que ele fazia assim, ó. Contava 7 passos. Virava de costa e saía. Porque na presença do Eterno, nós temos que ter a reverência. Sabe o que é isso? É que agora não é mais lá dentro do Santo do Santo. Eu sou o lugar Santo do Santo, aonde o Espírito Santo habita. Só quem crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Se coloca sobre os pés e oramos ao Senhor. Pode se colocar sobre os pés. Ei, você vai sair daqui hoje com mais coragem para vencer lá fora. Você crê nisso? Eu tô sentindo essa graça pujante neste lugar.